Normalmente eu prego não com as minhas palavras, mas com o meu coração. E eu prego como se fosse minha última oportunidade de pregar. Como se eu estivesse diante do Senhor. E eu entendo que eu tenho algo a cumprir. Por isso que sempre existe essa paixão nas minhas pregações. Porque somente o que você recebe como uma revelação transforma a sua vida. Não é informação que transforma. Talvez você esteja cheia de informações. E essas informações não vai mudar a sua vida. Mas nas últimas semanas, nós mergulhamos profundamente na pessoa do Espírito Santo. Se você não ouviu as últimas 3 mensagens, por favor, vai lá no nosso site e ouça elas. E vai te abençoar. E hoje eu quero compartilhar a última mensagem. Revestido de poder. Aprendemos nessas últimas semanas que o Espírito Santo não é uma força vaga, não é uma energia, mas uma pessoa divina que precisamos conhecer e com quem precisamos ter comunhão. Precisamos conhecê-lo e ter comunhão. Também aprendemos que precisamos andar com Ele em intimidade. E como Ele nos transforma de dentro para fora, gerando em nós o seu fruto. O fruto do Espírito. E a última mensagem eu disse: a árvore só dá frutos se ela está recebendo água e tem alimento para a árvore. E eu sei, você tem recebido essa água, você tem recebido a palavra de Deus e você tem produzido esse fruto, que é amor, paz, com domínio próprio na sua vida. Eu gostaria de dizer isso com muita clareza. O Espírito Santo não nos enche apenas para nos fazer se sentir bem. Só para fazer a gente ficar abençoado. O Espírito Santo vem e nos batiza. E isso é só o começo de uma jornada. O que eu vejo em muitas pessoas, eles nascem de novo, eles são batizados nas águas e eles recebem o batismo do Espírito Santo. Ah, pronto, está feito. Não, é só o começo de uma jornada para você andar no poder do Espírito Santo. É só o começo. Muitas pessoas receberam Ele, mas não conhecem a Ele. Recebem Ele, mas não têm relacionamento com o Espírito Santo. Eu disse para você, o Espírito Santo fala. Ele fica triste por causa das suas atitudes. O Espírito Santo, Ele nos guia. Ele nos ajuda. E como está seu relacionamento com Ele, com essa pessoa maravilhosa? Ele pode te ajudar. Se você está tendo dificuldade com um vício, Ele pode te ajudar a vencer esse vício. Ele é o nosso ajudador. O Pentecoste não foi a linha final,
mas é a linha de partida. O enchimento do Espírito Santo tem um propósito que vai muito além de nós mesmos. Algumas pessoas receberam o batismo. Eu quero dizer, não. É só o começo. O poder, ele tem um propósito. Em Atos 1:8, Jesus fez uma promessa que mudaria a história da humanidade. Eu vou ler o que está escrito lá em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A palavra grega para poder é dunamis, que vem a palavra dinamite. É um poder, não é alguma coisa. É um poder explosivo. Eu disse para vocês, a minha vida foi dividida em duas. Antes desse batismo e depois. Quando eu comecei a desenvolver esse relacionamento pessoal com Ele. Deus, Ele não desperdiça poder. Ele liberou o dunamis sobre a sua vida, porque existe uma obra a ser realizada. Você ouviu o que eu disse? Deus não desperdiça o seu poder. Você tem algo para fazer através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para cumprir o propósito de Deus. Sem esse revestimento de poder, nós vamos tentar fazer a obra do Senhor com a força do nosso braço humano. E talvez é isso que você está tentando fazer. Fazer as coisas com sua própria força. E não vai funcionar. Não vai funcionar. E se você tentar por você mesmo, sabe qual vai ser o resultado? Cansaço, frustração. Mas quando o dunamis de Deus vem sobre nós, o que era difícil se torna possível. O que era impossível se torna real. O Senhor derrama sobre nós poder para ser testemunha. Preste atenção numa coisa. O que Jesus não disse? Jesus, ele não falou: vocês vão receber poder para ficar famoso. Vocês vão receber poder para... Ele não disse: vocês vão receber poder para impressionar as pessoas com sua espiritualidade, para as pessoas olharem para você e falar: não, você tem poder para curar. Não. Jesus foi bem específico. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. O propósito principal de Pentecostes não é a fama do homem. É a missão de Deus. Você foi ungido para uma missão. Infelizmente, a igreja moderna se perdeu
buscando unção para construir impérios pessoais, para alimentar o ego dos pregadores e cantores. Mas a unção bíblica tem um endereço: o campo missionário, o perdido, aquele que está ferido, perdido, o seu vizinho. Deus não nos ungiu para construir nosso reino. E onde está o seu coração? Onde está seu coração? Às vezes nosso coração está só aqui. Eu estou te ensinando. Viva para algo maior. Viva para a eternidade. Ele nos ungiu para expandir o reino. O poder é o combustível. O poder é o combustível e a testemunha é o veículo. E se o veículo não se move para a missão, o combustível perde sua razão de ser. Se você não mover, não tem sentido para a sua vida. Você precisa se mover. Como, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Um pequeno testemunho. Todas as vezes que as pessoas dizem, eu estou com dor, eu estou doente, se ofereça. Posso orar por você? Nada mais. Você não tem responsabilidade de curar ninguém, mas você tem responsabilidade de curar e anunciar o evangelho. Você vai começar a ver milagres acontecendo através de você. Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Nos meus nomes expulsarão demônios, vou curar enfermos, pôr as mãos sobre enfermos. Mas você tem que fazer. Eu fiz. Cheio de medo, mas eu fiz. Vocês sabem, testemunho que eu já contei sobre a minha mão. Ela estava morrendo numa cama. Eu era só um cristão nascido de novo, novinho na fé. E eu pus as mãos sobre ela. E ela foi curada instantaneamente. Mas não fui eu. Eu estava com medo. Eu confesso. Eu me lembro o primeiro demônio que eu estava expulsando das pessoas. Dentro de mim eu estava cheio de medo. E eu estava tentando falar. E eu gritava com os demônios: sai! Mas os demônios me obedeceram. Pedro, o exemplo perfeito. Olha para a vida do apóstolo Pedro. Vocês se lembram como que era a vida dele? Antes do Pentecoste, quem era Pedro? Lembra dele? Um homem medroso, que negou Jesus diante de uma criada. Fraco, impulsivo, todo quebrado. Mas aí, o Pentecoste veio. O Espírito Santo veio e tudo mudou. O mesmo Pedro que estava diante de uma multidão e pregou com uma ousadia que ninguém podia resistir. E qual foi o resultado? Atos 2:41. Os que aceitaram sua mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas em um dia.
O que mudou? O Pedro, por acaso, fez um curso de oratória? Ele estudou livros de teologia? Ele aprendeu novas estratégias de marketing? Não. Ele só foi batizado com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas, o covarde se torna valente. O fraco se torna forte. O ordinário se torna um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quero dar também o meu testemunho para vocês agora. Eu posso te dizer por minha própria experiência. O Espírito Santo não mudou o meu caráter. Ele me deu coragem. Antes de o Senhor tocar minha vida de uma forma profunda, eu era um homem dominado pelo medo. Eu tinha medo de tudo. Medo de falhar. Medo do que as pessoas iam pensar de mim o tempo todo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando de você. Essas coisas vão sair da sua vida. O medo das pessoas. Eu tinha medo até de abrir a boca. Quantas vezes Deus falou para mim, fala, e eu ficava com medo, não tinha coragem. Mas aí, não foi eu, mas foi o Espírito Santo. Você sabe o meu testemunho. Eu trabalhava numa companhia no Brasil, eu era gerente de 3 companhias, um homem de negócios, era rico. Pregava o evangelho para todo mundo. Metade da companhia que eu trabalhava nasceu de novo em 15 anos. E quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, não tinha cristão. Depois de 15 anos, metade da companhia já ia à igreja. E éramos 3 companhias juntas. Mas antes, eu me sentia incapaz, pequeno, insignificante. Mas ele me encheu. E tudo mudou. E é isso que a igreja precisa fazer hoje. Não foi porque eu fiquei forte, porque eu me tornei especial, mas ele se tornou forte. É tudo sobre ele. Eu descobri uma verdade que me libertou. Deus não chama os qualificados. Ele capacita os chamados. O Espírito Santo não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando por pessoas rendidas. E Deus pode te usar. A única coisa que você precisa fazer é se render a Ele. Totalmente. Se renda a Ele. Se você se entregar a Ele, Ele vai colocar em você uma ousadia que você nunca imaginou. Autoridade espiritual.
Não é porque você vai se tornar um super-homem e aí você pode voar. Não é isso não que eu estou falando. Mas você se torna corajoso. Eu me lembro, eu estava diante de um homem. Eu estava expulsando demônios e ele pegou uma faca. Ele falou: eu te odeio. Em nome de Jesus eu te amarro. E a faca caiu da mão dele. E ele foi liberto. Mas antes, eu tinha tanto medo. Mas eu não confio em mim. Eu confio naquele que vive em mim. O poder do Espírito Santo. E saiba de uma coisa. Deus está nos céus. Jesus está à sua mão direita, intercedendo por você. E o Espírito Santo é aquele que está aqui. Jesus prometeu: eu vou te mandar o ajudador. E essa é a pessoa que você precisa conhecer e ter relacionamento com ele. O que é isso aqui, gente? O que é isso? É uma luva, né? Uma luva perfeitamente feita, bem feita e muito útil. Não agora, mas bem útil no frio. Mas você sabia que ela sozinha, a luva não faz nada. A luva não pode fazer nada, você está vendo? Não pode pegar a Bíblia. Não pode pegar o copo. Posso beber uma aguinha agora? Mas tem uma coisa. Quando uma mão entra na luva, a luva se torna útil. Ela pode pegar as coisas, ela pode levantar as coisas. Nós somos a luva. Tu és a luva. E o Espírito Santo é a mão. Sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós somos limitados. Sem o Espírito Santo, vamos viver uma vida fraca, cheia de falhas. Não vamos conseguir fazer nada. Mas com Ele dentro de nós, pessoas comuns se tornam instrumentos poderosos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E a questão é: quando você tem essa comunhão e te enche, Ele fará através de você. Quem está fazendo então? A pergunta é o Espírito Santo. Quem vai receber a glória? É o Espírito Santo que tem que receber a glória. Toda a glória pertence à mão. Vamos aplaudi-lo? Toda a glória pertence a Ele, não à luva.
Eu amo esse livro. Esse livro transformou a minha vida. Eu era um jovem perdido, cheio de vícios, pecados, perversões. E eu tenho até vergonha de falar o que eu fiz no passado. E esse livro, lendo ele, eu encontrei o Senhor. Se você quiser ouvir a voz de Deus, leia esse livro. Às vezes a gente fica correndo atrás de profetas, e eu creio em profetas, mas essa é a voz de Deus. Leia todos os dias. Deixa Deus falar com você. E muitos estudiosos chamam o 5º livro do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos. Mas eu, pessoalmente, eu creio que tem um título melhor para o 5º livro do Novo Testamento, que deveria ser Os Atos do Espírito Santo através de pessoas comuns. Os atos do Espírito Santo através de pessoas comuns. Lembre-se, os atos através da luva, pessoas comuns. Deus pode usar cada um de vocês para tocar pessoas. Somente seja corajoso. Diga para ele, o Senhor pode contar comigo. Tenha coragem de orar para as pessoas, para pregar o Evangelho. Eu estava na França na semana passada. Eu creio que muitos de vocês sabem, eu estava no casamento da minha filha. Eu tive a oportunidade para pregar o Evangelho para muitas pessoas lá. Muitas pessoas. Muitas pessoas me ouviram. E onde eu vou, eu estou numa missão. E essa é a notícia para você. Onde você estiver, você está numa missão. Você pode dizer isso? Estou numa missão? Vai para o seu trabalho de manhã cedo, você está numa missão. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você está lá para levar o reino. E como extra, você ganha o seu dinheiro. Quem aqui está estudando? Ou vai para a escola? Você não está ali para estudar. Está ali para levar o reino de Deus. E como extra, você recebe o diploma no final. Onde você estiver, Jesus disse, você é a luz desse mundo. Você é o sal da terra. Brilha a luz de Cristo. Você é a luz. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber rapidinho que Pedro não é o herói, não foi o herói. Você vai descobrir que João não foi o herói. Paulo também. Ele não foi o herói. O herói foi o Espírito Santo que estava trabalhando através deles. E as boas novas são: temos o mesmo Espírito Santo. Temos o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos. Vive em você. O mesmo Espírito Santo que ungiu Pedro, que usou Paulo, o apóstolo, para escrever 2/4 do Novo Testamento. Você não tem um Espírito Santo pequenininho. Você tem um Espírito Santo poderoso que é Deus. Pare de pensar o Espírito Santo como o terceiro. E as pessoas dizem, ele é o terceiro da Trindade. Errado. Ele não é a terceira. Ele é Deus. Como Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus.
Quem ganhou o terceiro lugar da Copa, na última Copa? Ninguém lembra. Mas se eu perguntar quem ganhou a última Copa, as pessoas só lembram do primeiro. Jesus disse: se você dizer alguma coisa contra o Pai, você vai perdoado. Se você diz uma blasfêmia contra Jesus, não tem problema, você vai ser perdoado. Mas não tenha coragem de blasfemar contra o Espírito Santo que vive dentro de você. Se você rejeitá-lo, não tem perdão. Aqui na eternidade, Jesus disse isso. Você pode ver como ele é importante? O Espírito Santo, ele é E eu tenho boas novas para você. O livro de Atos não terminou com um ponto final. Ele continua sendo escrito através de você, de mim. Você sabia disso? O livro de Atos não terminou. É o ato dos apóstolos. O que você vai falar? O que você vai deixar para ser escrito? O que você vai ficar quando você sair dessa terra? Muitas pessoas vão ter vergonha da maneira que viveram, porque desperdiçaram o seu tempo. Muitas pessoas vão ter vergonha. Eu quero viver todos os dias da minha vida. Como eu te disse, todas as vezes que eu pregar, eu vou pregar como se fosse meu último sermão. Porque eu sei, um dia eu vou partir daqui. Se ele não voltar antes, eu não for arrebatado. Mas eu quero cumprir o meu chamado. Ele não mudou. O Espírito Santo não aposentou, não está aposentado. Ele não perdeu o seu poder. O que ele fez? Ele quer fazer de novo através de você. Hoje. O grande avivalista Leonardo Ravenhill disse: a única pessoa, a única razão pelo qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Pense nisso. Essa sentença tem que confrontar nosso coração. Eu disse para Jesus: eu nasci de novo 42 anos atrás. Eu estou pregando o evangelho desde que eu nasci de novo. Sou pastora há 27 anos. Eu estou aqui na Irlanda por 18 anos. E a minha oração todos os dias: eu quero viver em fogo por você. Eu não quero ser morno. Eu quero ter meu coração queimando. Não quero perder meu amor por ti. E como está o seu amor por Jesus? Infelizmente, muitos cristãos, eles ficaram conformados por uma vida sem poder. Uma igreja sem poder. Orações sem paixão. Pregações sem unção.
e uma religião sem fogo. E as pessoas aplaudem. Não pensa quando você ouve barulho, tem poder por detrás. Poder é quando sua vida se entrega ao Senhor. Quando nossas vidas se entregam ao Senhor, a gente não precisa fazer muito barulho. Deus está procurando por homens e mulheres que estão desesperados, que vão clamar do profundo dos seus corações. E eles vão dizer: Senhor, eu rejeito viver uma vida cristã sem o teu poder. Essa precisa ser sua oração. Eu me recuso a viver uma vida cristã sem o teu poder. Você vai ser essa luva sem utilidade. E é assim que muitas pessoas estão vivendo. E eu estou pregando com todo o meu coração. Eu não quero te deixar com medo, mas eu quero te desafiar a mudar a sua vida. O que Ele quer fazer de novo na sua vida. O mundo precisa de cristãos cheios do Espírito Santo. O mundo não precisa mais celebridades gospel. E temos muitos. O mundo não precisa de mais influenciadores digitais vazios, que falam bem, bonito. E muitos de vocês gostam de ouvir essas pessoas e fica lá, scrolling e dá um monte de like. Que legal, que legal. Palavras que não transformam a gente. O mundo está clamando por homens e mulheres que são realmente cheios do Espírito Santo. Pessoas que carregam a presença de Deus. Pessoas que entram num lugar e outras pessoas vão sentir a presença de Deus. Pessoas que oram e os céus respondem. Pessoas que amam santidade nesse mundo cheio de pecado. Pessoas que têm compaixão pelo ferido, que prega o evangelho com autoridade, com coragem e que confronta as trevas. Igreja, esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando. Você tem coragem de dizer: tu podes contar comigo, Senhor? Você pode dizer isso para Ele? Tu podes contar comigo, Senhor. Eu quero falar agora de 3 visões sobre os dons espirituais. Hoje em dia, tem 3 visões sobre os dons espirituais. A primeira que a gente chama as igrejas tradicionais. Vocês sabem do que eu estou falando? Igrejas tradicionais. Muitos são cristãos sinceros. Eu amo eles.
Eles são sinceros, mas eles acreditam que os poderes sobrenaturais, os dons sobrenaturais, eles cessaram após os apóstolos. É assim que eles acreditam. A gente respeita eles. Muitas igrejas nessa cidade pensam assim, e no mundo, eu os amo, eu os respeito, porque eles amam a palavra de Deus. Mas nós respeitamos, mas a gente discorda, porque a Bíblia nunca disse que o Espírito Santo parou com os apóstolos. Nunca foi escrito isso na Bíblia. Tem um outro grupo também. Eles acreditam que os dons continuam existindo. Creem no batismo do Espírito Santo, em línguas. Mas eles não estão usando. Ou eles foram feridos no passado por alguns ensinamentos errados e eles ignoram e não usam mais, mesmo crendo. E eles puseram os dons na gaveta. Eles não criticam, mas não usam. Mas o terceiro grupo, as igrejas pentecostais, como a nossa igreja Shalom. Se você não sabe, somos uma igreja pentecostal. Não é por causa do nome, por causa do que cremos e vemos e acontece no nosso meio. Nós cremos porque a Bíblia nos ensina, porque temos experimentado isso. Temos visto pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, falando em línguas, pessoas sendo curadas, sendo libertas de demônios. E isso não é teoria, é vida. Próximo ponto, o Pentecoste e o nascimento da igreja. Nunca se esqueça disso, por favor. A igreja não nasceu em uma reunião administrativa. Ela nasceu em um incêndio espiritual. Um fogo santo. É o que Atos 2:4 diz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deus escolheu o falar em línguas para marcar o nascimento da sua igreja. E quem somos nós para desprezar o que Deus valorizou? As línguas não são o centro da igreja. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Mas falar em línguas é um dom precioso que Deus deu para os seus filhos, para equipar-nos. Falar rapidinho sobre o batismo do Espírito Santo e do falar em línguas. O batismo do Espírito Santo não é uma opção de luxo para super cristãos. Porque agora as pessoas falam, fui batizado do Espírito Santo, eu recebi alguns dons, eu tenho o dom da profecia, eu tenho
o dom de interpretar. Eu tenho palavra de conhecimento, tenho palavra de sabedoria e as pessoas ficam se vangloriando. Deus me deu alguns desses dons, mas não é motivo para se vangloriar. Não é um luxo para alguns cristãos. É para todos nós. É para a igreja. Atos 2:39. Vamos ler juntos. Todos juntos. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. O batismo no Espírito Santo é uma experiência separada de salvação. Você pode ser salvo, mas você pode não estar equipado para servir ao Senhor. Você pode ter o Espírito Santo, mas não ser batizado no Espírito Santo. Acho que para ensinar do Espírito Santo a gente precisaria umas 10 horas. Mas, por exemplo, Jesus, ele soprou o Espírito sobre os discípulos, mas depois da sua ressurreição, em Atos 2, eles foram batizados no Espírito Santo. Então, duas coisas. Jesus soprou o Espírito, depois ele batizou. E as pessoas misturam e têm dificuldade de entender os dons. Mas não dá para ir profundo agora. Vamos olhar rapidão aqui. Eu quero ensinar isso antes da gente orar. Eu quero orar por você no final, mas eu quero só terminar de ensinar. Mas vamos olhar aqui nas Escrituras. Na igreja primitiva, em momentos diferentes, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. Em Atos 2:4, diz que eles estavam todos juntos e eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, certo? Já lemos esse texto. Em Atos 10, nós vemos Pedro pregando na casa de Cornélio. E o Espírito Santo veio e caiu sobre eles. E eles falaram em línguas. Atos 10, 24 a 27. E depois verso 46. Atos 19 também diz: Paulo encontrou os discípulos em Éfeso. Atos 19, lá em Éfeso. E ele encontrou lá um grupo de discípulos. O que são discípulos? Pessoas salvas, pessoas que servem a Jesus. E ele perguntou: você recebeu o Espírito Santo quando creram? Não, a gente nem sabe o que é isso. Fomos batizados nas águas. E aí o que Paulo fez? Ele impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Atos 19. Em 3 lugares diferentes, 3 grupos diferentes de pessoas. E todos eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Você precisa entender uma coisa. Eles estavam juntos como igreja. Vocês estão me seguindo aqui, gente? Eles estavam juntos como corpo de Cristo, como igreja. Foram batizados e falaram em línguas. As pessoas me perguntam: pastor, e as pessoas podem falar em línguas na igreja? As pessoas me perguntam sobre isso. Isso é uma boa pergunta. Pergunta importante. Se alguém... Vocês estão aqui comigo, gente? Se alguém está recebendo
o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a eles as línguas. Como que a gente pode ficar calado? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, qual é o lugar para esse? É a mesma coisa que você falar que você pode receber, mas não pode expressar. Você pode receber, mas não pode expressá-lo, como os apóstolos. E tem pessoas que sem sabedoria, sem conhecimento, que não lê a Bíblia, ou talvez não tenham entendimento correto, eles acham que a gente não pode falar em línguas na igreja. Mas como que você pode ser batizado? O Espírito Santo te dá esse dom e você não fala. Obviamente, em 1 Coríntios 14, Paulo diz que deve haver ordem e decência, não confusão. Mas ordem não é proibição. Ordem não é proibido. O mesmo capítulo diz, 1 Coríntios 14,